Bom, pessoal, caiu aqui, acho que deve ter sido a conexão. Então, desculpem pela... A internet tá meio complicada, né, esses dias. Então, desculpem aí pela falha. Acho que a gente pode prosseguir, né, o evangelho. Eu fiz a parte inicial, né, a abertura. Se vocês puderem só me confirmar também o áudio, aí a gente já voltou. Beleza. Então vamos continuar, né? Já fizemos a abertura. Hoje nós vamos falar sobre a porta estreita. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos... ali fala sobre a porta estreita no item 3. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Esse texto está em Mateus. Quando a gente fala da porta estreita, né, primeiro a gente sabe que o planeta está passando por um momento de transição, né? Não é de hoje que a gente já vem recebendo muitas provas. Talvez essa seja uma das... o que está acontecendo com a gente agora seja uma das provas mais difíceis, né, que a humanidade passou. E o caminho está estreitando. Muitas vezes dá essa impressão de que a porta estreita é uma porta pequena e que a gente precisa se diminuir para entrar. E não é esse o caso. Na verdade, para a gente entrar nessa porta estreita, a gente precisa se despir das coisas desnecessárias, dos excessos, né, para poder entrar por esta porta. O caminho está estreitando e nós precisamos fazer as nossas escolhas. Em Lucas, ele pergunta: alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? E ele respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. Quando a gente fala em salvar, né? Nossa, a gente vai se salvar, nós iremos nos salvar. Muitas vezes a gente tem aquela noção de céu e inferno. Será que eu vou me salvar? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? E no Espiritismo, o céu e o inferno são estados da consciência. Muitas vezes, na verdade assim, a gente não vai para o céu ou para o inferno. A gente já está no céu ou no inferno. Tem muitas pessoas que, por mais árduo que seja o caminho, por mais complicado, por mais que a vida lhe dê várias tribulações, né, e várias provas, ela está ali, ela se mantém em paz com ela mesma. Ela sabe que muitas vezes aquela dor que ela está passando é uma prova, né? Talvez ali naquele momento ela não consiga enxergar isso, aí depois ela passa e fala: nossa, olha o quanto eu cresci depois que eu passei por essa situação de dor, de sofrimento. Então, e tem muitas pessoas que assim podem ter tudo materialmente falando, tem casa, carro, mais de um carro, viajam todo ano, toda hora, mas por dentro vivem um inferno. Tem muita culpa, não perdoam, né? São pessoas, muitas vezes, muitas pessoas são intolerantes. Então, isso é o inferno. Não precisa ter um espaço físico com uma plaquinha escrito inferno. Está dentro de nós. Esses tormentos estão dentro de nós. Assim como a paz, a tranquilidade, de saber que por mais tribulações que a gente tenha,
a gente vai passar por isso. Como que a gente está passando agora, né? Tudo isso vai passar. Como a gente vai passar por tudo isso? No céu ou no inferno? Então, como a gente vai lidar com tudo isso dentro de nós? Né? Como a gente alimenta o nosso espírito? É isso que a gente... isso que vai ajudar a gente a passar por toda essa situação. Né? Como que a gente se livra desses excessos para passar pela porta estreita? Trabalhando no bem. Pensando e olhando para nós, analisando o quanto a gente tem de egoísmo, o quanto a gente tem de personalismo, orar e vigiar. Orar e vigiar, orai e vigiai é um mantra, né? Então, assim, é orar e vigiar. E vigiar é vigiar o tempo todo. Vigiai o quê? Nosso comportamento, nossos pensamentos. Porque às vezes a gente tem um comportamento social, a gente sai na rua, a gente encontra alguma pessoa, né, umas pessoas, e a gente tem um comportamento tranquilo que a sociedade aceita, mas e dentro de nós? E os pensamentos? E aquilo que tá e que ninguém escuta? Né? Como estão esses pensamentos? Temos que orar e vigiar também esses pensamentos, para poder livrar dos nossos excessos. Nós precisamos melhorar a nossa frequência. Porque os bons espíritos, quando a gente vai indo pelo caminho das virtudes e vai se libertando, né, dos vícios, dos defeitos, e vai conseguindo dominar alguma situação que era ruim em nós, os bons espíritos cada vez mais se aproximam de nós. Eles estão sempre perto de nós. Só que se a gente está numa frequência muito ruim, reclamando demais, se lamentando demais, né, ou numa energia muito de falar mal dos outros, julgar demais, a gente cria uma espécie de barreira. Então esses espíritos não conseguem chegar para nos ajudar. Por quê? Porque nós mesmos entramos numa frequência ruim. Então a gente cria uma espécie de bloqueio. Quanto mais a gente consegue dominar esses vícios, esses defeitos, quanto mais a gente consegue levantar essas virtudes, dar destaque para essas virtudes, mais a gente consegue ajuda espiritual, seja na forma de uma palavra que alguém fala para nós, uma intuição, algo que acontece inesperadamente. Então a gente recebe ajuda o tempo todo. Só que a gente precisa fazer por merecer essa ajuda, né? Entrar numa sintonia positiva. Então, quantas vezes a gente ajuda o outro? A gente para ouvir o outro, ouvir de verdade, ouvir com o coração, né? Não é só aquela coisa de, tá, fala, o que você quer? Pode falar, mas enquanto a pessoa está falando, a gente está pensando na lista de compras, ou que, né, nos problemas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente está ali presente naquele momento, enquanto aquela pessoa está falando com a gente. Porque hoje em dia, ainda mais nessa situação que a gente vive, de muitas vezes não poder encontrar as pessoas, né, não poder abraçar, não poder encontrar, não poder ir na casa das pessoas. Às vezes as pessoas precisam desabafar e ligam pra gente para contar, às vezes, alguma angústia, alguma coisa que tá vivendo, e a gente tá ali falando dos nossos problemas, né? Então a pessoa liga para dizer de uma dor que ela tá sentindo, ou de um desabafo, e a gente tá tão no piloto automático que a gente atropela a pessoa e fala de nós. É a concorrência dos problemas, né? Então, será que a gente está agindo assim, né? Vamos vigiar também esses nossos comportamentos, porque às vezes a gente tem alguém que a gente gosta muito e que está passando por momentos muito angustiantes. E às vezes quando acha uma brecha para falar com a gente vai lá e quer falar do nosso, né? A gente também, claro que a gente também quer falar, mas a gente precisa ajudar também o próximo dessa maneira, né, de ouvir. E hoje em dia ouvir é algo tão raro. Ouvir mesmo com o coração, estar presente, né? Então, estamos fazendo isso?
é algo para a gente pensar, porque é uma fraternidade, é uma caridade, a gente poder ajudar o outro. Se a gente não pode dar um alimento, a gente pode escutar, né? A gente pode, às vezes a gente não consegue fazer uma caridade material, e a caridade material é apenas uma das caridades que a gente pode fazer. Mas a gente precisa querer fazer isso de coração. Não adianta querer fazer a caridade querendo contar pontos. Ah, agora dei uma cesta básica lá e tô com um bônus lá. Não é assim, né? Isso não conta. É fazer de coração, é ficar feliz porque o outro tá feliz, porque o outro tá com as suas necessidades realizadas, né? Seja numa palavra, numa angústia. Hoje em dia as pessoas estão muito angustiadas por toda essa situação que ainda é muito confusa para nós, né? A gente está levando os dias, mas a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Então isso gera muita angústia. É o quanto a gente consegue ouvir o outro de verdade, né? E ajudar de coração. Então, o que seria a porta larga? A porta larga seriam todos os vícios, né? Todos os excessos, os vícios morais, os prazeres carnais, enganar o outro, né? Os outros, a perdição, as más paixões, a ignorância, o egoísmo, o personalismo, porque eu quero tudo do meu jeito, e se a pessoa não pensar como eu penso, a pessoa está errada. O mal, né, na sua forma mais pura, e os excessos, né? Então os excessos de comida, por exemplo, que às vezes a gente para somente quando um exame aponta um problema, né? Às vezes a gente se reúne com os familiares ou os amigos e assim, tem sempre, né, muita comida, e a gente às vezes come e não tem limite, né? Então muitas vezes ali tá um excesso. Para que a gente precisa realmente desse excesso? Ou isso tá tampando algum buraco nosso, né? Assim, alguma coisa emocional, enfim. É coisa pra gente analisar, vigiar e orar. Um excesso de fala, por exemplo. Quantas vezes a gente tá falando com uma pessoa e, como eu falei agora, né? Ou a pessoa tá querendo falar e a gente fala em cima, né? Porque se a pessoa fala que tá com um problema, eu falo que eu tenho dois, né? Parece uma competição. E julgamento também, tem os julgamentos, a gente julga, né? Todo mundo julga os outros. O quanto a gente consegue dominar essa inclinação de julgar os outros, de falar mais do que precisa. Muitas vezes a gente precisa só calar, né? Ouvir. Então, o quanto a gente está com o excesso de fala, de julgamento. E o que seria a porta estreita? As virtudes. A paz de consciência, a renúncia aos prazeres passageiros, a abnegação, o bem comum. Quantas vezes a gente já deixou, por exemplo, de fazer algo que só iria beneficiar a nós para beneficiar a mais alguém? Esse é o bem comum. É a gente querer o bem ao outro, o mesmo bem que a gente quer a nós, né? Faça aos outros aquilo que você quer que façam com você. Então, eu quero que o meu irmão esteja bem. Eu estou fazendo alguma coisa para ele estar bem? O esforço para vencer as más tendências. A gente não tem a ilusão de que nessa encarnação a gente vai terminar essa encarnação já crescendo as asas de anjo. Não é isso. Mas é o nosso esforço. O quanto eu melhorei de quando eu nasci até o final dos meus dias nesta encarnação. É esse esforço que conta. Puxa, eu tenho um problema com aquele vício, aquele defeito.
eu não consegui me livrar 100% dele. Nossa, mas eu consegui melhorar 80%. Nossa, isso é muito bom, né? Então nós estamos nos esforçando, é um esforço diário para isso, né? É esse controle dessas más inclinações, né? O auxílio, a caridade, a fraternidade, o quanto nós estamos fazendo pelo outro. Porque quando a gente faz algo pelo outro, retorna pra gente, assim, se a gente faz 1, retorna 100. É um número assim, até hipotético, até mais. Porque às vezes a gente faz uma coisa que a gente até fala assim, nossa, mas isso aqui é pra mim, que tô fazendo, é um grãozinho de areia, né? A pessoa vai ficar super feliz e retorna pra gente de uma maneira que a gente fala, uau, uau. E a gente sente um preenchimento, sabe? Uma coisa tão boa, que isso só tende a crescer dentro de nós. Então, a caridade, a fraternidade é algo que a gente precisa fazer para... não é que precisa fazer, não, assim, não é um contar pontos, né, como eu falei anteriormente, mas é algo para nós mesmos. Lógico que a gente ajuda o outro, mas para o nosso crescimento. Isso transforma a gente como pessoa, e isso acaba fazendo com que a gente consiga o acesso à porta estreita. Em João, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Precisa falar mais alguma coisa? Ou seja, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, Jesus é o caminho. O que ele quis dizer com isso? Os ensinamentos dele. Né? E para a gente chegar até essa porta estreita, para a gente entrar nessa porta estreita, não adianta só Jesus estar na nossa vida. Jesus está na minha vida. Eu conheço os ensinamentos de Jesus, eu estudo os ensinamentos de Jesus, mas e a prática? Nós colocamos os ensinamentos de Jesus em prática? É isso que conta, né? Conhecer os ensinamentos é uma coisa, é a teoria, mas é a prática que vai levar a gente até essa porta estreita. Porque todos nós nascemos com as virtudes. Algumas virtudes, né, elas estão mais adormecidas que as outras. Mas todos nós somos capazes de fazer transformações. Então, não adianta às vezes a pessoa fala assim, mas eu tô velho demais. Mas isso aí não é pra mim não. Isso aí, eu já fiz isso a vida inteira, eu não mudo mais. Não, não tem essa, né? Até o nosso último dia a gente tem a chance de se modificar. E isso é uma mudança interna, porque o reino de Deus é uma construção interna. O reino de Deus não está lá fora, não está no céu, na nuvenzinha, não está em lugar nenhum, está dentro de nós. Então, para a gente construir esse reino de Deus dentro de nós, a gente precisa dessa reforma íntima, a gente precisa dessas transformações, que não adianta, a gente não vai dar grandes saltos, a gente vai dar pequenos passos. Então, é um passinho por vez. E cada passinho que a gente dá vai levar a gente na direção da porta estreita. Jesus também fala, não enterre seus talentos. É isso. Todos nós recebemos, quando a gente encarna, a gente recebe os nossos talentos. O que a gente vai fazer com ele? Enterrar? Ou a gente vai usar, né, para multiplicar? A gente vai evoluir. Porque todos nós viemos com uma missão. Evoluir. Só que tem muitas pessoas que simplesmente cruzam os braços, passam a encarnação inteira adormecidos. A gente quer isso para nós? Não, né? Nós queremos chegar, né, terminar essa encarnação da melhor maneira possível, né?
cumprindo. Já pensou que bacana? Cumprir a nossa meta, pelo menos um pouquinho da nossa meta, né? Chegar na espiritualidade e perceber, puxa, eu caminhei um pouco para frente, né? Mesmo que seja um pouquinho só, mas foi para frente, né? E não fiquei parado como, né? Aquela estaca. Então, isso é o mais importante, é o nosso esforço da caminhada. Não é a intensidade, o quanto eu caminhei, é o nosso esforço. Isso é importante, né? A nossa vontade. Olha, eu não sou perfeito, mas hoje eu consegui ser melhor do que ontem. Eu consegui não responder a uma pessoa que me ofendeu. Puxa vida, olha que coisa bacana, né? Eu consegui naquele momento não ser egoísta, eu consegui pensar no outro naquele momento. Antes eu não conseguia. Então, são essas pequenas vitórias que levam a gente cada vez mais próximos da porta estreita, né? E sempre, sempre, sempre com os ensinamentos de Jesus, tá? Então, precisamos colocar em prática todos esses ensinamentos de Jesus, não ir junto com a multidão, né? Nós somos um ser humano único, cada um de nós. Então, se tiver um comportamento de multidão, a gente pensar, peraí, esse caminho é bom? Esse caminho é pro bem? Esse caminho é pro bem só meu ou ele vai fazer bem a várias pessoas, né? Ou vai fazer bem a todo mundo? Então isso é uma ótima maneira da gente analisar, né? Se a gente está tomando atitudes que só vão beneficiar a gente, né? Que aí pode ser a gente vai pelo egoísmo, ou se a gente vai tomar atitudes que beneficiam também o próximo. Então são várias coisinhas que a gente pode analisar para se distanciar da porta larga, né, que é muito materialismo, muito excesso, e se aproximar cada vez mais da porta estreita, de mãos dadas de preferência com Jesus, né, porque com ele, a gente, colocando os ensinamentos dele na prática, a gente consegue chegar até essa porta estreita, né, e criar o reino de Deus dentro de nós. Tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos novamente, respirar profundamente, vamos reunir os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos e vamos fazer uma vibração para o nosso planeta. Vamos imaginar que ele está sendo coberto por uma luz muito intensa, uma luz rosa. Vamos imaginar o nosso país coberto por essa luz intensa. E vamos mandar uma vibração para todos os hospitais, para todas as pessoas que se encontram em leito de dor, para todos os profissionais de saúde, para todas as pessoas, para todos os idosos, para as crianças, para todos os profissionais dos serviços essenciais, para a nossa família, para aquele caso que cada um conhece, e também por nós mesmos. Vamos vibrar por nós, pela nossa casa. E assim vamos agradecer por mais um dia, pela nossa saúde. E vamos finalizar esse evangelho com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu agradeço pela oportunidade, que a paz de Jesus esteja com vocês essa noite e por toda a semana, e que vocês fiquem bem. Obrigada e boa noite.